Se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Te adoramos, Deus. Nós somos um milagre em Tuas mãos. Eu te louvo por cada mulher que entrou aqui hoje com o propósito não apenas de receber um milagre de Ti, mas de ser um milagre para Ti. Eu te louvo por cada testemunho que ouvimos hoje aqui, Pai, que fortalece a nossa fé, que nos motiva, que nos encoraja a acreditar que Tu ainda és o Deus que liberta, que cura, que transforma, que batiza, que ressuscita. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus soberano, e nós queremos Te dar toda a liberdade para agir como Tu quiseres nessa noite. Fala aos nossos corações, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para Te ouvir, nós estamos aqui para aprender contigo, Senhor. Queremos sair daqui hoje renovadas, restauradas, para encarar o mundo lá fora e influenciar essa geração. Eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Capítulo 2, verso 10 em diante. Eu vou ler apenas 3 versículos. A minha versão é NVI, mas você pode ler na sua versão, que o sentido é o mesmo. Diz assim: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. E já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor pela sua santa palavra? Dê o seu melhor para Deus. Isso. Nós estamos vivendo uma era digital, né, gente? E eu costumo dizer que as crianças que nascem hoje, elas sabem lidar melhor com isso do que a gente, né? Uma criança, ela já fala a língua da internet sem sotaque. O bebê já pega o celular e já consegue ligar, escrever uma mensagem, mandar o WhatsApp. E hoje nós temos os digital influencers. Tem um nome bonito, né? Na verdade é influenciador digital, mas é que a gente gosta de falar inglês, que é para ficar mais bonito. E no meio de toda essa tecnologia, claro, tem muita coisa ruim, muita coisa que não presta, muito conteúdo que não tem qualidade, e tem muita coisa boa também. Temos a oportunidade de levar o evangelho do reino mais longe, mais rápido. Ontem eu passei o dia inteiro lá em casa, na minha sala, gravando vídeos com a minha turma lá, meu tecladista, os vocalistas. Eu falei assim: vamos pregar a palavra? Vamos aproveitar essa era digital para a gente influenciar positivamente essa geração. Se eu tenho uma galera que me segue, eles vão ser obrigados a ouvir o que eu tenho para dizer. E eu quero dizer que Jesus é maravilhoso. E aí, no meio daquela situação lá, o poder de Deus veio na minha sala. Você sabe que eu não consegui mais gravar nada. Eu comecei a chorar. E eu comecei a adorar a Deus e comecei a orar. Eu falei: eu vou dar uma palavra. Eu não consegui dar uma palavra. Fiquei orando pelas pessoas, orando por aqueles que vão ver esse vídeo quando ele foi editado. Não era ao vivo, a gente estava gravando, mas foi uma presença tão gloriosa, tão maravilhosa. E eu entendi que aquilo ali era um tempo sendo bem aproveitado, uma oportunidade sendo bem aproveitada, um recurso, um mecanismo que Deus estava me dando, que eu estava aproveitando para o reino.
Da mesma maneira que a gente aproveita bem, a gente pode aproveitar mal. A gente pode ficar vendo o que não presta. A gente pode ficar usando as redes sociais para falar o que não presta. Por exemplo, falar mal da amiga. Não, aqui não tem isso, só lá em São Paulo. Gente que fala mal da amiga pela rede social. Gente que desabafa, que está com raiva, que briga com o marido e vai para o Facebook e escreve o desabafo. Outro dia eu coloquei uma palavra de exortação que Deus havia me dado, não era dirigida a uma pessoa, mas era algo que havia nascido muito fortemente no meu coração naquela manhã, e eu queria compartilhar, porque aquela palavra tinha me confrontado. Uma amiga ligou para mim e falou assim: você está mandando indireta para mim? Eu falei: como assim? Você fez alguma coisa comigo? Confessa agora. Mas nós não vamos cometer o mesmo erro dos nossos antepassados, de entregar para o diabo uma arma tão poderosa como essa. Houve um tempo em que alguns disseram: a TV de Satanás. Aí ele se apossou mesmo, né? E hoje a gente está tomando de volta aquilo que o diabo roubou. Glória a Deus por isso. Nós não vamos cometer esse erro. Nós vamos entrar nas redes sociais, nós vamos entrar nessa era digital, influenciando positivamente, porque Deus nos chamou para isso. Isso é: vem o teu reino. Vem o teu reino, é trazer o reino de Deus para nós. Não adianta a gente ficar aqui só esperando Jesus voltar para viver eternamente no céu. A gente tem que trazer o céu para a terra, para a gente ir se acostumando. E quando eu leio esse texto aqui, eu vejo o coração do noivo. Eu vejo o coração de Jesus se revelando aqui através dessa palavra. E o que eu aprendo aqui em primeiro lugar? Ele diz assim: levante-se. Repita comigo: levante-se. O tema desse congresso é levante-se para influenciar. O texto que a gente leu é uma convocação do noivo dizendo: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Jesus espera que a sua noiva se levante. Jesus espera que a sua noiva saia do comodismo, do ostracismo, da inércia, que a sua noiva saia da vitimização, desse lugar de coitada, porque ela é mais do que vencedora. A noiva é vitoriosa, a noiva é santa, a noiva não tem condenação sobre ela, porque ela foi lavada e remida com o sangue de Cristo Jesus. A noiva é preciosa. Eu não sei o que disseram para você no passado, o que falaram para você, o que foi que usaram para te convencer que você não vale nada, mas eu vim aqui para te dizer que o noivo te chama de amada, de querida, de preciosa, de linda. Ele te chama hoje desse jeito, e não dá para resistir um chamado assim. Não dá. O noivo é irresistível. E quando ele diz levanta, você não consegue ficar parada no lugar. Quando ele diz levanta, é melhor você obedecer, porque você não tem opção. Não tem como você ficar lá diante de um chamado tão maravilhoso como esse. É claro que você pode se negar aí, é claro. O noivo não vai te obrigar. Mas enquanto você não se levantar e obedecer o chamado dele, você não vai ser completa. Você está entendendo por que eu estou dizendo que você não tem opção? Porque não há felicidade, não há contentamento em desobedecer o chamado do noivo. Você obedeceu o chamado do noivo quando ele disse: levanta e vai para Angelim, para a igreja Angelim, porque eu tenho algo para você lá nessa noite, nesses dias. Então eu tenho uma boa notícia para você: já começou a mudança na sua vida, na sua casa. Jesus, ele é um Deus de movimento. Ele diz: vinde após mim. Aquele que quer me seguir, ele tem que tomar a sua cruz e vir. Movimento. Sai do lugar. Aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, mulher, todo mundo por amor de mim, não é digno de mim. A gente tem que estar disposto a abrir mão de pessoas, de situações, de coisas que nós conquistamos.
para obedecer o chamado do noivo, para obedecer a nuvem. Quando ela se mexe, o povo tem que seguir, porque é lá que está a glória de Deus. Se a nuvem veio parar em Teresina, é aqui que tem que ficar. E ai de quem não obedecer. O noivo quer que você se levante. Me ajuda aí, diz para 2 ou 3. O noivo quer que você se levante. Minha querida, minha bela. Tudo bem, mas para onde eu vou? Para onde que eu vou? Para onde Ele te mandar. E nem sempre Ele conta como é que vai ser no trajeto. Ele não conta tudo. Quem aqui tem promessa de Deus? Pois é, eu também tenho. Eu tinha, algumas já se cumpriram, outras ainda estão se cumprindo, outras eu sei que vão se cumprir. Mas eu quero dizer para você que o fato de eu ter me levantado e obedecido não me isentou das lutas, não me isentou das dores. Deus não conta tudo. Jesus não revelou para os seus discípulos que eles passariam por aquela tempestade. Ele simplesmente disse: vamos comigo para o outro lado. Quem quer seguir Jesus tem que estar disposta a sair da comodidade do lado de cá para passar para o lado de lá. Não dá para seguir Jesus ficando no mesmo lugar, querida. Não dá para seguir Jesus ficando na mesma situação, os mesmos pecados de estimação, a mesma vida medíocre. Deus está te chamando para ir para o outro lado. E no outro lado Deus tem experiências tremendas para você viver com Ele. Quem quer viver um novo tempo com Ele? Então levante-se para segui-lo aonde quer que Ele te mande. E confie que aquele que te chamou para o outro lado, Ele vai garantir a segurança no trajeto. E Ele diz assim: veja, abra os seus olhos e veja. O diabo também tem muitas coisas para nos mostrar. Ele sempre quer nos mostrar o cenário da nossa derrota. Ele sempre tem um cenário de caos. A frase principal de Satanás é essa: não vai dar certo, não vai conseguir, você não dá conta, você não consegue, você não é ninguém. Quem você pensa que é? Você é culpada, você não é capaz. Enquanto Jesus coloca na nossa boca aquela frase: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso o quê? Eu posso chorar, eu posso estar sentindo dor, eu posso estar passando fome, eu posso todas as coisas. Eu posso lidar com as perdas, eu posso lidar com as frustrações, eu posso lidar com a vitória, eu posso lidar com muito, eu posso lidar com pouco. Eu só não posso lidar com a ausência de Deus. A única coisa que não pode faltar na minha vida é Deus. Só nele habita a plenitude de tudo aquilo que eu preciso. Eu estava lendo esses dias O Poder da Influência de Eva. Não existe esse livro, tá? Eu estava lendo a história de Eva lá em Gênesis. Mas é um bom nome para um livro, né? Eva, a primeira influenciadora do mundo. Gente, pensa bem. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E Ele disse no primeiro dia: haja luz, e houve luz. Aí no segundo dia Ele foi e criou o firmamento. No terceiro dia Ele criou os continentes, fez separação entre a terra e o mar, botou ali a vegetação. No quarto dia Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Aí no quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves dos céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, as feras do campo. E Deus criou o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem. Homem e mulher os fez no sexto dia e soprou neles o fôlego de vida. A gente já sabe os detalhes que a Bíblia conta, né? Que Deus primeiro criou o homem, depois viu que não era bom que ele estivesse só, tirou da costela dele Eva. Foi o primeiro clone que já existiu na face da terra, né, médicos? Jesus já sabia tudo de clonagem.
Ele que deu sabedoria aos médicos. E no 7º dia o Senhor descansou. E a Bíblia diz que Ele plantou um jardim. Deus, o próprio Deus, plantou um jardim perfeito. 4 rios passavam por esse jardim. Pedras preciosas tinham ali em abundância. Um jardim maravilhoso. Deus coloca ali um homem perfeito. Meninas que são solteiras, quantas aqui têm orado a Deus? Senhor, manda um marido perfeito. Não existe, tá? Marido a gente vai construindo no decorrer da vida, cada dia um pouco mais. E eles também nos constroem, tá? E aí Deus coloca uma mulher perfeita. E essa mulher perfeita conseguiu fazer esse homem perfeito pecar contra Deus. Pensa no poder dela. Nós já nascemos com esse pré-requisito. Por que que a serpente, Satanás, não foi em Adão? Ele foi em Eva. Porque ele sabia o poder de persuasão que ela tinha, o poder de manipulação que ela podia ter. Se ele fosse usado para o mal, ele seria uma catástrofe, como foi. E ali Deus tinha tudo para desistir de nós, meninas. Deus tinha tudo para dizer: chega, essa ideia que eu tive não foi tão boa assim. Não era bom que o homem estivesse só, agora mal acompanhado, realmente foi pior. Deus não disse isso. Deus olhou para Eva e disse assim: por que você pecou? Você vai ter filhos com dor, você vai sofrer. Ele mostrou para Eva as consequências do seu pecado. Mas ele também disse para ela: você vai ser inimiga da serpente. Mulher, você é inimiga do diabo. Não é o seu marido que é o seu inimigo. Não é o seu filho que é o seu inimigo. Não é a sua amiga que é a sua inimiga. É Satanás. A sua guerra não é contra a carne ou sangue. É contra os principados, potestades e poderes que habitam nas regiões das trevas. Os poderes invisíveis. E depois, diante de uma sentença como aquela, Deus dá a Eva a promessa de gerar, através de uma das suas filhas no futuro, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus não acabou com Eva ali naquela situação. Deus pega uma mulher completamente derrotada, uma mulher completamente entristecida, frustrada, porque não conseguiu obedecer uma única ordem de Deus. O seu pai, o seu amigo, que vinha todos os dias na viração do dia conversar com ela pessoalmente. Uma mulher que influenciou negativamente o seu marido. Ela tinha tudo para ser uma mulher depressiva, para desistir de tudo, desistir até da vida, se cortar, se suicidar, achar um jeito de desistir. Deus, sabendo disso, da luta no emocional dela, Deus chega diante dela e mostra para ela o cenário. Veja, Eva, isso aqui não é o fim. Veja, Eva, o que você errou não faz de você um fracasso, Eva, porque eu em você sou a vitória, e você é mais do que vitoriosa desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro já foi sacrificado por você antes de você nascer, Eva. Jesus Cristo já tinha resolvido o problema de Eva, mesmo antes de Eva pecar. Você pode entender o tamanho do amor de Deus por você? Deus está aqui hoje para te mostrar o cenário da tua vitória, querida. Eu não sei se o seu poder de influência chegou tão longe a ponto de prejudicar alguém. Se você perdeu tudo que tinha por causa de uma decisão errada, se você até hoje tem dado cabeçada por aí, ou se você é vítima das cabeçadas dos outros, porque às vezes a gente sofre e não é culpa nossa,
Mas eu quero que você saiba que hoje o noivo está aqui e ele te diz: veja, abra os seus olhos e veja que esse não é o fim, que eu ainda tenho para você planos maravilhosos, planos de paz e não de mal, para dar a você um fim precioso. E o fim das coisas, diz a palavra de Deus, é muito melhor do que o começo delas. Você pode ter começado errado, mas Deus tem um fim melhor. Você pode ter escrito a sua história de uma forma até hoje, mas Deus tem uma nova maneira de escrever uma história maravilhosa e preciosa para você daqui para frente. Ah, não acabou não, não é o fim. Abra os seus olhos e veja. Abra os seus olhos e veja. E o noivo continua dizendo: o inverno passou. O inverno. A Bíblia diz em Gênesis 8:22 que enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Mas o noivo está dizendo aqui que o inverno passou. O inverno passou, mas a primavera também passa, o verão passa, o outono passa. E as estações não vão acabar só porque a gente prefere uma ou outra. Todas elas vão existir. Ah, como eu queria que durasse para sempre a primavera da minha vida. Aquela época entre os 18 e 30, quando a gente come tudo que quer e vai dormir, quando a gente malha e consegue ver o efeito da malhação, porque o metabolismo é maravilhoso. A gente come um hambúrguer desse tamanho e nada acontece. A primavera da vida. A gente tem sonhos. A gente tem pureza no coração. Mas a primavera não dura para sempre. Chega o tempo de amadurecer. Chega o outono. Tempo de florescer. Tempo de caírem as folhas para darem lugar àquelas que virão. Tempo de acasalamento dos animais. Chega o inverno da vida. Tempo de solidão, de escuridão, de isolamento. Não tem dia que você acorda e fala assim: eu queria dormir 6 meses, e quando eu abri os olhos, tudo passou. Quantas vezes eu acordei nesses últimos 2 anos pensando assim: ah, como eu queria poder hibernar a Deus e só acordar depois que essa dor passar. Mas o noivo está dizendo aqui para você nessa noite que o que importa não é a estação que você está vivendo, minha amada. Não importa se você está na luta ou no luto. O que importa é se Ele está presente em todas as estações da sua vida. E Ele está, Ele quer estar, Ele quer participar, Ele quer caminhar com você por essa via, seja ela qual for. É de alegria, Ele quer estar com você celebrando. É de dor, Ele quer estar com você colhendo as suas lágrimas. Ele quer participar de tudo. Todos os momentos da nossa vida combinam com a presença de Deus. Tem gente que só serve para andar com Deus quando está na prova. Porque quando tem vitória não consegue mais. Deus me dá um carro, aí Deus dá um carro, ela vai para boate, para rave. Não dá carona para uma irmã para vir para a igreja. Ou então o contrário. Se passa uma luta é porque Deus não me ama, porque Deus não está comigo. Amadas, tem uma coisa que a gente tem garantia nessa vida, é de lutas e tribulações. Agora a questão é como você vai encarar o inverno da vida. Como você vai encarar as situações adversas que a vida te apresenta. O que você vai fazer com aquilo que a vida te faz. Eu vim aqui hoje para te convocar a se levantar e dizer: eu não vou deixar que o inferno me derrote.
Eu não vou ser derrotada por nenhuma estação, seja ela qual for, vai passar. Eu vou superar, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente, porque o noivo me chama. E a voz do noivo é muito forte. Eu não posso ficar enterrada na caverna esperando o inverno passar. Existem coisas a serem realizadas mesmo durante o inverno da vida. Existe uma obra, existe um chamado, existe um clamor. E o noivo diz para sua noiva: o tempo de cantar chegou. E as pessoas associam o tempo de cantar simplesmente à primavera. Quer dizer que acabaram as lutas, acabaram as provas? Tempo de cantar chegou? Não, querida, o tempo de cantar é também na hora da dor. O tempo de cantar chegou para você que também está chorando, para você que diz que não está dando conta. Eu já passei poucas e boas nesses meus 46 anos de vida. Eu lembro que quando eu me casei, que eu tive que me deparar com a situação de ser casada com um filho de crente viciado em cocaína, que teve uma recaída logo após o nosso casamento. Eu pensei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor não me fez promessa que eu ia casar com um pastor? Então por que eu estou vivendo isso? Como eu disse para vocês, Deus não conta tudo. Tem coisa que Ele não explica, Ele apenas está. E ali eu entendi que eu precisaria aprender a adorar no meio da adversidade. Que eu precisaria saber direitinho o caminho do quarto, o caminho da adoração, o caminho do a sós com Deus. E quantas vezes eu tentei influenciar o meu marido com o poder da minha persuasão, da manipulação, dos gritos, até que eu entendi que eu não precisava fazer força nenhuma se eu simplesmente trouxesse o céu para dentro da minha casa. Porque quando o céu vem, o inferno sai. Quando a luz se acende, a escuridão tem que ceder. Não dá para ficarem as duas no mesmo lugar, você está entendendo? Onde tem uma adoradora, o inferno tem que bater em retirada. Eu não sei quanto tempo é que vai durar essa situação aí que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que a jornada vai ser muito mais leve se você aceitar o desafio de seguir o noivo adorando a Ele. E quando eu menos percebi, o meu marido estava de joelhos no pé da minha cama pedindo oração e dizendo: "Oh, Deus me leva, oh, Deus me liberta, mas assim eu não fico mais". E para a glória de Deus, hoje ele é o pastor que Deus prometeu. Há 21 anos o meu marido é um homem limpo, cheio da presença de Deus. Eu quero liberar essa palavra de vitória sobre muitas esposas que estão aqui hoje, orando e clamando pelos seus maridos. Eu acredito que Deus ressuscita mortos, porque Ele ressuscitou o meu marido. Ele pode ressuscitar o seu marido também, querida. Não desista. Não desista, continue orando, se colocando na brecha. Você é guerreira, você pode estar vivendo a pior estação dentro do seu casamento, mas o tempo de cantar já chegou e é agora. Você vai sair daqui hoje com uma nova mentalidade. Você não tem que esperar ele ser liberto para adorar a Deus. Você não tem que esperar o seu marido, o seu filho, seja quem for, ser liberto para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Você vai sair daqui do Pink Power, revestida de poder, para enfrentar toda e qualquer situação que se coloca diante de você, adorando ao Rei dos Reis, porque o tempo de cantar chegou. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aí eu tive um filho atrás do outro. Depois que o tempo de cantar chegou lá em casa, eu tive um filho. 3 meses depois que ele nasceu, eu engravidei do outro. Aí eu pensei, o tempo de cantar parou. Porque não tenho como continuar cantando com 2 filhos gritando.
chorando, querendo mamar, não tem como. Minha sogra, o que é que a senhora faz para orar com um monte de filho? Ela tinha 11. Meu marido era o 10º e o mais lindo. Ela falou assim: querida, eu escrevo isso nesse livro aqui, ó, essa experiência que eu vivi com a minha sogra. Depois eu vou falar para vocês do livro. A minha sogra disse: agora que você vai entender o que é que significa orar sem cessar. Falei: mas eu não dá tempo de ir para o quarto, fazer devocional, eu não consigo ler um livro. Ela: queria dar tempo para tudo. Agora é tempo de orar sem cessar. Ora enquanto troca fralda, ora enquanto dá banho, ora enquanto leva no médico, ora em todos os momentos. Não para de orar nunca mais. Depois que a gente tem filho é assim. E eu entendi que eu não precisava parar de cantar porque meus filhos nasceram. Era só eu continuar adorando a Deus e me adequando àquela situação. E realmente Deus cuidou. Eles cresceram e eu continuei adorando. Continuei fazendo a obra de Deus, manifestando a glória de Deus, atendendo ao chamado. Aí quando eles tinham aproximadamente 9, 10 anos de idade, eu fui acometida de nódulos nas cordas vocais. Fiquei rouca, uma rouquidão que não passava. Procurei o meu médico, otorrino, laringologista. E quando cheguei lá, ele disse: vamos descansar, vamos fazer fonoterapia. Você precisa fazer exercícios vocais, aprender a respirar. Você está respirando errado, vamos fazer exercícios. E eu fiz exercícios, eu fiz tudo que ele pediu, mas a voz não voltou. Aí voltei lá, fiz outro exame, ele disse: é cirúrgico. Eu falei: doutor, mas eu vou ter que parar de cantar? Ele falou: só por 2 meses. Você opera, 2 meses depois a sua voz volta e está resolvido o problema. Eu falei: ok, então é assim que eu quero uma solução rápida para o meu problema. E operei as cordas vocais. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês e a minha voz não voltou, só ar, assim. E tudo que eu falava eu tinha que escrever. E na época eu morava numa casa grande de 2 andares, mais o sótão, que era o meu lugar de oração. E eu ia lá para o sótão e eu chorava, ouvindo louvores e chorava. Deus, por que Deus? Cadê minha voz, Deus? Eu nasci para te adorar só em pensamento, porque eu não conseguia falar. Se eu quisesse gritar com o menino, não dava. Se o menino estivesse pulando, que de vez em quando eles subiam e pulavam, assim, num lugarzinho que tinha um degrau alto, eles pulavam para dentro da piscina, e eu ficava desesperada, eu queria gritar e não conseguia, nem chamar a atenção dos meus filhos, eu achava aquela uma situação humilhante, porque tudo que eu falava eu tinha que escrever. Imagina você brigar com uma criança escrevendo, gente, não funciona. Nordestina. Mas foi um tempo que Deus me queria adorando em espírito e em verdade. Foi nesse tempo que eu escrevi: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. No meio da minha indignação, perguntando para Deus por que a minha voz não voltava para adorá-lo, ele disse assim: quem disse que eu preciso da sua voz para alguma coisa? Quem disse? É um coração quebrantado e contrito que eu quero. Você pode me adorar sem voz? E você, querida, que entrou aqui nessa noite, nesse Pink Power, você pode adorar a Deus apesar do que te falta? E naquele momento ali no meu quarto, vivendo aquela experiência com Deus, eu falei: Deus, tudo que eu tenho é teu, o ar que eu respiro é teu. Se o Senhor não quer mais que eu te adore com a minha voz, eu vou te adorar com as libras. Eu vou aprender a falar libras. Eu vou te adorar na equipe de dança da igreja. Eu vou escrever. Eu vou fazer o que o Senhor quiser, mas eu não vou mais brigar contigo para que a minha vontade prevaleça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
E no momento em que a gente diz isso para Deus, a gente realmente tem que estar disposta a assumir aquilo que a gente disse. Não pode ser mais ou menos a vontade de Deus. Não pode ser só uma parte da vontade de Deus. É a vontade completa. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu achei que eu já tinha perdido tudo que tinha para perder. A minha voz foi voltando aos poucos. Depois que eu tomei a decisão de entregá-la para Deus, Deus me devolveu a minha voz. Como vocês podem ver, eu estou cantando de novo, para a glória de Deus. Depois de ter passado um ano inteiro sem voz, me sentindo amputada, me sentindo pela metade, me sentindo inútil, eu entendi que aquilo que eu achava que era útil para Deus, na verdade Ele não precisava tanto assim. Deus não está preocupado se a sua voz é bonita ou feia. Deus não está preocupado se você é afinado ou desafinado. Nós é que nos preocupamos. Se você é desafinada, por favor, não vem cantar no microfone. Canta na sua casa, dentro do seu banheiro. Adora a Deus, trancada no seu quarto, ou em voz alta, bem alto assim, para a vizinhança inteira ouvir. Você pode adorar a Deus, cada um no seu quadrado. Mas um coração adorador, ele não se expressa simplesmente através da voz, é através da vida. É através das decisões, é através das reações. Um coração adorador, ele se manifesta diante das piores crises existenciais do dia a dia. É a maneira como a gente encara aquilo que a vida nos traz. É a maneira como as pessoas leem a Bíblia, que somos nós. É o testemunho vivo que nós carregamos. É a história de Cristo que nós levamos em nós. Qual é a Bíblia que o mundo lê? É você. Pregue a palavra, se possível use palavras. Conhece essa frase? De um sábio homem de Deus do passado, Agostinho. Pregue a palavra. Quando possível, use palavras. Mas se você não tiver palavras, ou se você não tiver voz, como eu por um tempo não tinha, pregue a palavra com as suas atitudes, com as suas reações, com as suas decisões. Pregue a palavra através do perdão que você libera para aquela pessoa que te ofendeu. Pregue a palavra tendo uma atitude de adoração a Deus, ao invés de murmurar na hora da dificuldade. Pregue a palavra quando você tiver a oportunidade de falar mal de alguém que te traiu, mas você escolher abençoar, você escolher abraçar. Pregue a palavra quando hoje você chegar na sua casa, pegar o telefone e liberar perdão para aquela pessoa que não merece. Pregue a palavra quando você se deparar com aquele filho rebelde e disser para ele: filho, eu te amo, não importam as circunstâncias. Você pode estar fora do centro da vontade de Deus nesse momento, mas eu profetizo que um dia a palavra que eu plantei no seu coração vai brotar. Porque ninguém pode tomar um filho consagrado ao Senhor. Ele está na mão de Deus. Enquanto tiver uma mulher que ora por um filho aqui, pode ter esperança de que Deus vai trazê-lo, nem que seja na barriga do peixe. Eu sei que tem mulheres aqui sofrendo pelos seus filhos, clamando por eles, mas o Senhor está preparando essa geração para um grande avivamento, e eu creio que esse avivamento vai alcançar o Brasil. Eu estava esses dias no Uber, e o rapaz falou assim para mim: pois é, sabe o que é, né? Jesus está voltando mesmo, né? Então, daqui só para pior, que o Brasil não tem jeito, né? Assim, mudou o presidente, a gente está até feliz aí que esse homem parece que ele é bonzinho, ele é honesto, mas daqui só para pior. Eu falei: mas vem cá, irmão, me diz uma coisa, o Jesus, ele só vai voltar no Brasil? Então quer dizer que o mundo inteiro vai se reunir aqui no Brasil para ser arrebatado? Porque a gente chega nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Itália, nesses países por aí, e a gente vê que tem segurança, tem saúde, tem educação, tem dignidade, tem vida.
É claro que também tem pecado, que também tem tanta coisa ruim que a gente vê, tem atirador maluco que entra nas escolas matando todo mundo. Isso acontece, claro que não tem como a gente ter uma vida plena desse lado da eternidade, mas o mínimo indispensável, será que o Brasil pode ter depois de 500 anos de história? Porque não é possível, Deus não é só canadense. Eu creio que Deus está preparando uma geração de jovens. Eles vão além de nós. Eles são os nossos filhos, eles são os filhos das nossas orações, eles são os filhos das orações dos nossos pais. Eu estava falando com a pastora Flávia ali atrás. Eu creio, eu acredito plenamente que uma pessoa morre, mas as suas orações ficam vivas. Então, querida, apegue-se à bênção hereditária também. Você que é filha de crente, você que não é, não se preocupe. Uma nova história foi inaugurada a partir da sua vida, e a bênção é maior do que a maldição. A bênção que Jesus conquistou na cruz do Calvário é suficiente para que você transforme a história das próximas gerações. Você foi chamada para influenciar as futuras gerações. Eu quero agradecer a todas vocês que oraram. Eu sei que muitas aqui oraram pelo tempo em que nós passamos, pela maior perda e despedida das nossas vidas. Mas hoje eu vim aqui para testemunhar que já se passaram quase 3 anos que o milagre sou eu. Eu vim aqui para dizer para você, porque eu decidi me levantar e seguir a voz do noivo, eu estou de pé. Eu poderia ter ficado dentro de um quarto trancada e o noivo me amaria mesmo assim. Eu poderia ter me entregue à minha dor. Eu poderia ter decidido parar de cantar. Eu poderia ter decidido não ver o que Deus tinha para o meu futuro. E todas as multidões de mulheres que Ele queria curar através da minha atitude de segui-lo. Todas as mulheres que passaram a acreditar que elas conseguiriam porque eu consegui e eu não sou melhor do que elas. Eu poderia. O noivo me amaria. Quem sabe ele até me levaria para o céu de tanta dor que eu estaria sentindo. Imersa em minha solidão, em minha tristeza. O noivo poderia dizer, ela não quer mais ficar aqui. Vou levá-la para a eternidade logo. Acabou a carreira. Mas eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar tantas e tantas vidas que eu poderia influenciar. Porque para mim, amadas, o morrer é lucro mesmo. Mas o viver em Cristo é infinitamente melhor. Na sepultura, quem te louvará, Senhor? Aqui é lugar da gente viver e tornar a nossa vida relevante. E quando a gente decide viver, o céu decide nos movimentar para frente. Quando a gente decide se alinhar com a vontade perfeita e absoluta do céu, a gente anda em concordância com a decisão que Deus tem ao nosso respeito de perpetuar sua bênção através de nós. A bênção que foi dada a Abraão e que foi passada para nós através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. Nós somos abençoadas. Nós somos abençoadas como quando perdemos. Nós somos abençoadas quando ganhamos. Nós somos abençoadas quando sorrimos. Nós somos abençoadas quando choramos. Nós somos abençoadas lá na faculdade, no meio daquele antro de perdição, onde todo mundo zomba dos crentes e diz que nós somos loucos de acreditar que Deus criou os céus e a terra. Como assim? Nós somos abençoados estando aqui dentro da casa de Deus, com as mãos erguidas, chorando aos pés do Senhor. Nós somos abençoadas onde quer que estejamos, simplesmente porque nós ouvimos o chamado, a convocação do noivo. O que nos torna especiais não é a cor do nosso cabelo, não é o berço de ouro onde nascemos, não é a faculdade que nós temos, não é o PhD, não é a pós-graduação. Tudo isso é maravilhoso e Deus pode usar para a glória dele, mas o que nos torna especiais de verdade é andarmos lado a lado com o noivo. Quem nessa noite aceita o chamado do noivo?
É o noivo quem te diz: levante-se, minha amada, minha bela. Levante-se. Chegou o tempo de cantar. E para encerrar, nós ouvimos o noivo dizer assim: já se ouve na terra o arrulhar, o barulho que os pombos fazem. E quando eu ouço sobre pombos, eu lembro dessa passagem aqui que está em Mateus 3,13, que diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E aí João concordou. E assim que Jesus foi batizado, aleluia, saiu da água naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Você já pode ouvir o arrulhar dos pombos nessa noite? É o pai dizendo: aquela ali no Pink Flower é a minha filha amada, eu me agrado dela. Ela é a minha filha, eu chamei, eu escolhi, eu separei, eu convoquei, e ela está disposta a seguir o meu chamado. Será que o pai pode dizer isso a seu respeito? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. É isso que vai determinar como vai ser o seu ministério, como vai ser a sua vida, como vai ser o seu futuro. É se o pai se agrada de você. O ministério de Jesus começou naquele momento em que Deus manifesta o seu amor para com o filho, através daquele símbolo, uma pomba que desceu. Nessa noite o Espírito Santo está livremente sendo derramado sobre nós aqui. Desde o começo dessa conferência, eu tenho visto céus abertos aqui nesse lugar. Não tem obstáculo, o inferno já perdeu aqui. Não tem desculpa para você que entrou aqui nessa noite. Eu quero que você entenda que o ambiente no qual você está inserida é um ambiente de glória, um ambiente de festa, um ambiente de liberdade. Onde há liberdade, você, querida, entenda, você é livre para tomar decisões. Não existem cadeias que possam te impedir de atender o chamado do noivo nessa noite, porque você está aqui no território dele. Aqui você não tem que ter medo dos seus fantasmas. Aqui você não tem que temer as vozes que têm te perseguido no decorrer da sua existência. Aqui você só tem que se render. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou pedir que a banda suba até o altar, porque eu quero cantar uma canção. Essa canção Deus me deu quando eu estava lá no CTI, dizendo para Deus que o tempo de cantar acabou. Eu falei: Deus, acabou, né? Junto com meu filho aqui acabou. Meu filho morreu e eu morri também. Então quer dizer que eu não vou cantar mais. Quer dizer que eu não vou compor mais. Que nunca mais eu vou pregar. Porque o que eu vou pregar? E naquele momento ali o Senhor só me disse uma frase que me levantou do chão: Estela, o milagre é você. O milagre é você, mulher, porque o noivo te chamou para ser um milagre. E aquilo que ele diz que você é, isso que você tem que acreditar que é. As dores te dizem que você fracassou. As lutas te dizem que você perdeu. As traições te dizem que não valeu a pena lutar tanto e chegar até aqui. Mas o que o noivo te diz é que você é um milagre. É por isso que você pode se levantar do seu lugar e vir atender ao chamado do noivo. Porque você é um milagre. Não é na tua força, é na força do poder dele. Não é porque você é forte, você vem para ficar forte, entendeu? Você não se levanta e aceita a convocação do noivo porque você é poderosa. É na intensidade da sua obediência que ele te faz poderosa.
você fica power, cheia do poder de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que dor nenhuma vai te manter aí no teu lugar de inércia, de insignificância, onde o diabo quer te amarrar. As suas dores não vão impedir aquilo que o noivo tem para você. O noivo tem planos com você, planos de viver com você um amor eterno. Sabe, lua de mel para sempre. É nesse nível de alegria, só que infinitamente maior. Uma alegria que não precisa que as coisas estejam exatamente do jeito que você queria para existir. Uma paz que excede o entendimento. Você já experimentou algo assim? Uma paz na guerra? Porque é isso que eu vivo todos os dias na minha vida. Paz na guerra. Uma certeza de que vai dar tudo certo, gente. Eu não sei de onde vem essa certeza. É claro que só pode vir do noivo. Só pode ser Ele na minha vida. E Ele quer ser para você esse Deus, esse tudo, essa plenitude, essa alegria que não se cabe no seu coração. Feche os seus olhos.